Sejam bem-vindos ao podcast Libertamente. Hoje eu, Ângela Felipim, quem vou apresentar a vocês, porque o nosso tema é sobre as previsões para o ano de 2026 e temos aqui na mesa, não sei se todos sabem, uma especialista nesse assunto. Hoje eu vou entrevistar a Carol Fontanella, que é terapeuta, todos a conhecem assim, mas poucos sabem que ela tem uma formação em astrologia, numerologia e todos esses temas que nessa época do ano nos despertam muito a nossa atenção, que é relacionado ao que vem por aí no ano de 2026. Que vem por aí, exatamente. Então, Carolzinha, perdoe o meu amadorismo em entrevistas, né? Mas vamos trazer esse tema aqui, as curiosidades e o que é importante a gente saber, o que vem aí em 2026, que tu pode Bora lá, nos então. ajudar. Primeira coisa, né? O que é a energia que rege o ano, né? Na verdade, tudo é energia, a gente sabe disso. Quem não sabe, inclusive, tá atrasado. Tem que se atualizar. Mas a energia que rege o ano, digamos assim, é uma egrégora, uma força maior, um somatório de forças, de energias, né? Que vai ter mais fluidez no coletivo. Então, ela conduz, de certa forma, e direciona algumas coisas dentro do coletivo, já que ela estará mais dominante, mais saliente. E é sobre essa energia que a gente vai falar. Essa energia vem não só de nós, cada um de nós, que acabamos colocando em prática, mas também das influências astrais, né? A gente tem, já se sabe, muda a lua, muda o mar. Sim. Tem uma influência de fora no planeta, energética. Então, essa energia se cria e se forma dessas duas formas. Com cada um de nós, dentro da consciência que a gente carrega, energética, e da influência externa. Então, basicamente, é a gente entender qual é a energia que vai estar circulando nesse próximo ano e como usar ela. e como a gente pode tirar o melhor proveito dessa energia de Exatamente. acordo com a nossa astrologia, enfim, com o nosso nascimento, o nosso signo, enfim. Isso eu, Carol, dentro do conhecimento que eu estudei e da consciência que eu carrego, né? Sim. Tu pode conversar com outras pessoas e vão trazer outros tipos de previsões, entende? De acordo com o que elas acreditam e a crença delas. Eu trago essa visão porque eu gosto de ter esse direcionamento que, de certa forma, é até científico. Eu não tô trazendo misticismo. Sim. Né? A numerologia e a astrologia não nasceram assim, do místico por si só. Tinha um estudo. Pitágoras criou tudo que criou, estudando. Exato. Como filósofo. Enfim, então, é isso que me norteia. E é dentro disso que eu vou trazer as previsões. Então, o que a gente tem? A gente tem, primeiro, dentro da numerologia, a influência do número 1, que é calculado simplesmente pelo somatório do ano. 2 mais 0 mais 2 mais 6. Fecha 10, 1 mais 0, 1. Ponto. Simples. E o que é essa energia do ano 1, né? É uma energia de autonomia, liderança, de novos inícios. 1 é o início de tudo. O início absoluto. É a criação. Né? O que dá o start em tudo. Então, é um ano que nós teremos muitos starts de várias coisas, tanto individuais quanto coletivamente. Aí, o que acontece? Como é um ano de olhar muito para si, porque quando tu fala de é o indivíduo. É um ano que as pessoas, para dar esses novos inícios, vão estar precisando exercer muito a individualidade de cada um de si. É um ano que vai pedir que, de certa forma, tu olhe para ti e coloque quem tu é no mundo. E aí, nisso,
pode se gerar, muitas vezes, conflitos de um indivíduo com o outro. Exato. Porque a gente, ao mesmo tempo que essa energia no positivo é isso, é tu iniciar novas coisas, é tu estar trabalhado na tua individualidade, no teu poder pessoal, tendo autonomia, independência. No negativo é o autoritarismo, né? É o abuso de autoridade, de poder. E aí isso gera confrontos. Sim, até porque o eu pode ser confundido com o ego, Exato. né? Então- Qualquer situação que eu coloque eu, a minha vontade, as pessoas podem entender isso como simplesmente as suas vontades, que tudo ocorra como quer, e na verdade é um olhar para si. Olhar para Olhar si, para si. de acordo com a sua verdade, com a sua essência. E sabendo respeitar a individualidade do outro, que é até o que nós conversamos e tu trouxe num outro podcast sobre eu reconheço o Deus que tem em mim, reconhece o Deus que está em ti. Uhum. Né? Só que a gente, se for parar para pensar, será que socialmente a gente está pronto para viver momentos assim? Será que as pessoas estão com essa consciência de respeitar a individualidade do outro, o limite do outro? Até onde ela pode colocar quem ela é e a individualidade dela sem passar por cima do outro ou anular o outro? Que seria, na verdade, a consciência de fraternidade, viver de forma fraterna, coletivamente? Não sei. Vamos ver. Por isso que se tu olhar algumas pessoas que estão fazendo previsão, colocam que vai ser um ano de bastante conflitos. Deixa eu só entender, então. O fato de ser o número 1, eu ouvi falar que esse ano que está terminando, 2025, foi o número 9. Isso. Né? Isso foi uma coincidência do 9, termos um número 1 agora, porque o 9 é um número de encerramentos, de ciclos, então tudo que se encerra geralmente começa outra coisa. E desse ponto de vista... Não é bem uma coincidência. São ciclos de 9 em 9 anos. Então, no próximo ano, no ano de 2027, teremos um ano 2. Exatamente ok, isso. Isso que eu queria entender. E aí, o que é importante, já com essa pergunta, a gente trazer? Como é uma sequência, o que tu não trabalhou no ano anterior, na energia daquele ano anterior, tu acaba bloqueando e travando a tua vida no ano seguinte. Por exemplo, neste ano 1, é um ano de trabalhar a individualidade, a autonomia, a independência, a forma como tu te posiciona perante as pessoas. A partir do momento que tu tá com isso bem construído e ancorado, tu tá pronto para quê depois? Pro ano 2? Para partilhar com o outro e te unir ao outro. Entendi. O 2 é isso, é a parceria, é a união. Só que se tu não tá pronto, tu vai pro 2 para te unir e partilhar, capenga. Porque tu não construiu a tua individualidade como era para ter construída. Foi faltando alguns pedaços, digamos assim, ou algumas coisas que não foram trabalhadas. Aí no ano 2, a parceria não tem a mesma fluidez. Sim. Aí depois no ano 3 é para essa parceria crescer e expandir, trazer frutos, se tornar fértil. E aí se tá capenga, porque lá no ano 1 tu já não começou como deveria, não se torna fértil e cresce também como deveria. E assim vai. Eu imagino que algumas pessoas devam ficar curiosas se perguntar que o ano de 2025, que está se encerrando, foi um ano e tanto, né? Para muitas pessoas. Não foi um ano de pandemia, né? Não foi um ano de enchente para nós aqui do Sul, mas foi um ano de muitas reviravoltas, muitas desconstruções, muitas perdas, muitos encontros. Então, para quem está assim, terminando o ano, como a gente começa a ver, termina logo, vem 2026, vem... só dando um resuminho assim, o que a gente passou, o que foi um ano 9, o que é um ano 9, o que aconteceu conosco nesse ano, entendeu? Para a gente entender um pouquinho do que aconteceu com todo mundo, porque tá todo mundo passando por alguma situação assim, né? De limpeza e desapego. Por quê? Desapego. Porque se no ano 1 tu tem que iniciar novas coisas, tu tem que abrir espaço
para que esses novos caminhos se abram. E aí, quando a gente tá acostumado a estar sempre do mesmo jeito, de forma cômoda, levando a vida no automático, a gente não gosta de desapegar Não. e mudar. Não. E encerrar. E é por isso que as pessoas sentem. Então, Simplesmente por isso. durante esse ano eu vi e ainda ouço muitas pessoas, relatos assim, quase que semanais, se não diários, das pessoas dizendo, eu tô com alguma coisa, eu tô desconfortável, eu tô inquieto, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. É como se meu trabalho não fizesse sentido. Então, esse desconforto talvez seja já algo preparando para algo no próximo ano. Pensa o seguinte, no ano seguinte, as pessoas estarem se colocando, como tu falou, como o Deus de si mesmo. A gente tem falado tanto sobre manifestação, sobre, né, tu criar tua realidade. Para te criar a tua realidade e manifestar qualquer coisa, tu tem que estar vivendo quem tu é na tua essência. Isso também é básico. Quem não sabe ainda tá atrasado. Quem tu é na tua essência, de acordo com a verdade do teu coração. E tem muitas pessoas que não sabem quem elas são, então elas ficam nesse limbo que tu acabou de citar. Ai, eu tô sentindo um incômodo, mas não sei o que é, meu trabalho não faz sentido. Sim, mas ela também não sabe o que faz sentido para ela. E aí elas não sabem por onde seguir. Vou ser bem sincera, os meus últimos 3 meses, as pessoas que chegam é só nesse sentido. Eu sei que eu tenho que fazer uma coisa diferente, mas não sei o que. E aí vem até mim só pra virar uma chave e entender o que ela precisa fazer de diferente. É esse caminho que tu tem que ir, porque ela se perdeu totalmente em algum momento. Digamos que tem uma pessoa que tá sentindo esse desconforto, essa ansiedade, muitos traduzem ansiedade, né? Tá encerrando o ano, ainda dá para fazer alguma coisa? Sim, claro que dá. Sempre porque dá. não é simplesmente porque virou uma data de 31 para 1º de janeiro que vai virar uma chave naquele momento específico e tudo mudou. Não. É um processo de mudança. Ela vai, ao longo do ano que vem, ela vai sentir cada vez mais forte nessa necessidade de buscar algo novo. Eu preciso buscar algo novo, algo diferente para mim. Vai sentir esse cutuco, digamos assim, cada vez mais forte. E para essas pessoas, então, que estão encerrando o 25 com esse desconforto, que é o que o 25 veio fazer, ele veio para te tirar da zona de conforto. Ela tem que buscar olhar o que ela não revisou e encerrou. Não mudou de hábito, não mudou na forma de se colocar na relação com as coisas, com as pessoas, com o mundo. Porque não é só, eu tenho que encerrar alguma coisa. Então eu vou encerrar o meu trabalho, vou ir para outra coisa. Não necessariamente. Às vezes tu tem que encerrar só um comportamento. Às vezes é só uma forma de pensar fixa que tu tem com relação a algo que tu tem que mudar. Sim, não precisa ser uma transformação tão grande. E eu acho que se pudesse dar algumas dicas para as pessoas, né? Dicas práticas do que fazer. Talvez outros temas que nós já falamos sobre meditação, o tirar um tempo para ficar quieto, se colocar em silêncio. Introspecção, tentar ouvir porque o corpo fala. Ouvir quais são os desconfortos que surgem. Onde está o desconforto é algo que tem que ser olhado e entendido. Por que está ali aquele desconforto? Qual é a raiz dele? Essa é. Sim, e tem várias maneiras, né, de se coisa. fazer. A gente já falou em outros temas, né? A meditação, tem algumas leituras, vídeos, né? A própria terapia. Um terapeuta ajuda muito a gente a enxergar coisas que a gente não quer ver. Sim. Nós falamos durante esse ano, eu passei esse processo, vivi efetivamente esse processo em 2025, todo ele de transformação, de introspecção, de olhar para si. E se eu fosse dar um resumo do 25, é botar luz na sombra. A gente acaba... Olhar para aquilo que tu não quer olhar. Vamos virar...
para aí, deixa eu ver, tem uma coisa aqui, o que tem aqui? Deixa eu ver o que tem aqui. É tudo aquilo que no automático a gente vai deixando ali embaixo do tapete. E aí depois chega uma hora que tu vai ter que ir lá e olhar. Exatamente isso. É uma atitude, tipo, ter uma atitude lá no fundo de pensar, bah, eu sei que isso não foi bem legal, né? Mas aí tu faz de conta que não viu, não. Você tem que parar e olhar. Por que eu tive essa atitude? De onde vem? É Né? que só quando tu traz pra consciência que tu consegue dar o primeiro passo pra mudar. E às vezes aí, ok, tenho consciência, mas até mudar também é um trabalho, né? Não é uma coisa do dia pra noite. Sim, um longo trabalho. E E assim como tem o 1, a energia do 1 que eu falei dentro da numerologia, se a gente for ver na astrologia, é a mesma energia. O planeta regente do ano é Marte. E Marte é energia o quê? Exatamente essa. De dar início às coisas. É uma energia, inclusive na astrologia a gente diz de coragem, ousadia, de se pôr à frente dos confrontos, né? Assim, traz a mesma energia que o número 1, Marte. Alguns astrólogos dizem que é uma energia de guerra, que é de força, de coragem, né? Então, e quando tu precisa ir para uma guerra, tu precisa estar nessa energia. sim, Mas vamos botar como guerra não algo de batalha, mas algo de confronto. Batalha no sentido de confrontar o outro, mas de algo que tu quer conquistar, digamos assim. Tu vai estar numa batalha para conquistar, por exemplo, uma independência, uma autonomia, né? Um reconhecimento, um amor. sim, é uma batalha com exercício físico, com a saúde, Com cuidar de ti mesmo. com a mente. Então, uma batalha podem ser várias coisas. Então, se tu for olhar desse ponto de vista, é uma energia muito boa, muito saudável. Porque tu vai estar com mais vontade, iniciativa para fazer as coisas. Então, poderia-se dizer que o ano de 2026, um ano 1, é um ano interessante para se começar projetos? Sim, então, a gente vai ver nascer muitos novos projetos. Inclusive, tem um trânsito que eu trouxe anotado que eu não posso deixar de falar, porque é algo que eu venho falando há muito tempo, que é um problema no coletivo, que é Urano, que vai entrar em Gêmeos em algum momento ao longo do ano, tá? E Urano é um planeta que fala de uma energia de ruptura, transformação, sabe? Quebra, rompimento. E em Gêmeos é um signo que fala sobre conhecimento, sobre comunicação, sobre estudo. Então, pode haver mudanças, transformações, revoluções na área das escolas da comunicação. Gêmeos também rege a mente, então vai ter muita mudança de mentalidade Que coletiva. ótimo. Isso é ótimo. Que ótimo. Então, essa mudança no sentido de educação, conhecimento, isso tudo que eu tô falando, com certeza vão trazer muitos novos projetos. Sim, a própria IA, Principalmente né? para o coletivo. A própria IA tá vindo aí com tudo. É Não, uma fora mudança a de... tecnologia, que aí Sim. ainda tem um outro planeta, Plutão, que já teve fazendo esse trânsito em Aquário. Aquário fala sobre o coletivo, né? Então, Plutão trouxe, quando entrou em Aquário, já trouxe essa mudança tecnológica, e agora ele vai trazer, ainda continuar trazendo com mais potência, mais força. Vai Perfeito. seguir. A tecnologia vai só... é sem volta. Então, a gente já conseguiu perceber que esse ano que passou, 2025, a gente teve tudo transformado, mudado, muitos ciclos encerrados. Quem ainda está sentindo isso, né? Quem está sentindo esse movimento Não, interno. eu diria não luta contra. Desapega, Exato. trabalha o desapego e não luta contra. Porque quanto mais resistência tu tiver em olhar para as coisas, em desapegar. E assim, quando eu falo desapego, pensa no sentido, no seguinte.
É um ano que eu preciso trabalhar a minha autonomia, quem eu sou, a minha individualidade. Como eu me coloco no mundo. Então, se tu tem apego e dependência de qualquer substância, o que tu come, apego e dependência de uma relação, apego e dependência de um lugar, sabe? Tudo isso a vida vai ficar te incomodando para tirar, porque tudo isso impede de tu ser quem tu é. Eu vi uma entrevista, acho que do Xuxa, o ex-nadador, muito interessante. Na verdade, não foi um podcast dele, que estava sendo entrevistado, e que ele conta que ele teve 2 momentos na vida dele que ele teve uma depressão muito profunda. Muito profunda. Porque ele nadou desde muito cedo, ganhou todos os títulos que pudesse ganhar na natação. E houve um momento que ele teve que parar. Bom, agora vou parar. E quando ele parou, ele simplesmente caiu em depressão, porque ele não sabia quem ele era sem os títulos. Sim. Então ele caiu num processo profundo de depressão. Ele conta que ele pensou em suicídio algumas vezes, inclusive. E ele disse que levou um tempo, levou quase 2 ou 3 anos para que ele conseguisse entender o que estava acontecendo com ele e achar um outro sentido na vida dele que não fosse... Ele precisou construir. Simplesmente aquilo. Então, a gente já falou até, acho que em algum outro tema, sobre a importância da gente não colocar externamente... Não colocar em nada externo a nossa felicidade, a nossa identidade. Não se basear no outro, né? Tu tens que ter uma identidade, a felicidade tem que ser algo teu, algo que vive em ti, que seja da tua personalidade, da tua existência, e que não dependa necessariamente de algo fora, porque tudo que for fora não pode ser controlado. E aí acontece o que aconteceu com ele, que uma pessoa que teve todos os títulos possíveis, né, dentro da natação, do esporte que ele praticava, e que no momento em que ele para, ele simplesmente, nada do que ele fez parece ter sentido, ele simplesmente não se encontra, não sabe quem é. Ele não tinha uma identidade fora, ele era o Xuxa nadador, não conseguia ser o... É um ano que a gente vai ver muitas... Tu já tá vendo, né? Sim. As pessoas nessa sensação de, tipo, me falta algo, isso já é uma falta de saber quem tu é. Eu não sei, me parece que eu não sei, meu trabalho não faz sentido. É porque tu já não sabe quem tu é. Porque a gente se acostumou e se acomodou muito assim, né? A gente cresce escolhendo profissão, relacionamento, muitas vezes baseado tudo no externo. Nós não somos estimulados nem educados para fazer escolhas baseados em quem nós somos na essência. Nossos pais nem tinham essa consciência para nos ensinar isso. Não. Então, é quase que como tu disseste, que as energias regem o comportamento coletivo. Isso. Então, as pessoas que eu conversei e que relatavam essa sensação de desconforto, de... até o sono, às vezes, eu perco. Coisas que faziam sentido para mim não estão fazendo. Não pensem que é algo particularmente delas, entendeu? Você está com algo. Não, é um movimento energético do ano que está findando. Isso. Que fez exatamente isso. Mexeu, veio para mexer com as pessoas, para que elas olhassem, para que elas revisassem tudo que vivem, enfim, e pudesse encerrar ciclos, pessoas, coisas que não fazem mais sentido. Trazendo possibilidades diferentes para o próximo ano. Exato. Novos inícios. Que é o encerrando. Novos inícios na vida delas. E aí isso vai... Aí uma coisa que pode ser feita, tá? Tu pode olhar para o teu ano pessoal. Porque a gente está falando da energia do ano de forma universal, que rege o todo. Mas tem o teu ano pessoal, né? Tu pega o dia que tu nasceu, o mês que tu nasceu e soma com o número do ano. Tu vai ter o teu ano pessoal, por exemplo. Se o meu ano pessoal é o 2, eu estou
vivendo um ano de energia universal 1, onde eu preciso trabalhar em mim, Caroline, a energia do 2. O que isso quer dizer, Carol? Que na minha vida, como o número 2 fala sobre parcerias, na minha vida vai estar tendo novos inícios Em parceria. em parceria. Perfeito. Então, tu pode também buscar isso para te dar mais um norte e um guia, né? Qual é o meu ano pessoal? Para eu entender que início que eu tenho que dar na minha vida daqui para frente. É início em mudanças? É início na área afetiva e emocional que eu preciso me trabalhar? É início em novos estudos e conhecimentos que eu tenho que buscar? Então, tudo isso tu tem como ter também como guia. E tem como a gente se preparar para esse próximo ano, assim, alguma coisa que possa ser feita agora? Sei lá, quem não olhou para si, né? Quem não encerrou os ciclos, o que essa pessoa poderia fazer para iniciar esse 2026 assim, não sentir tanto essa mudança, porque se tu não fez o tema de casa, vamos dizer, de 2025, tu vai entrar no 26 e tu vai continuar tendo esses sentimentos, esses comportamentos vão seguir se repetindo. Esses É que desconfortos, o enfim. que vai acontecer? Além de estar sentindo os desconfortos, o que é para se abrir de novas oportunidades, novos caminhos, não vão se abrir. Não vem. Pensa o seguinte, teu armário, tá? Tu tem uma prateleira cheia de roupa. E aí tu chega ali com uma nova roupa. Tu tem como colocar ela ali sem ter espaço? Ela vai ficar de fora. Então, quem não tiver feito essa revisão e desapegado, encerrado, não recebe o novo. Não vai encaixar na vida dela. Não vai ter continuar com espaço. esse sentimento. E vai continuar com esse sentimento. É aquilo que eu falei. Quando tu não trabalha a energia, o que precisa na tua vida naquele momento, que a vida tá pedindo para te olhar para aquilo, tu trava e aí no ano seguinte, aquilo que é para vir para ti não vem assim e assim consequentemente. Aí quando vê a pessoa tá naquele ano que tudo aconteceu. Acontece. Eu já peguei cliente assim. Eu. Já peguei, já atendi cliente assim. Sim. Tu olha e tudo parou. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não fez, na verdade. Não é o que tu fez, é o que tu não fez. Porque chega uma hora que as coisas vão acumulando, acumulando. Tem aquela frase que todo mundo diz, né? Chega uma hora que o boleto bate na porta. Sim. Sim. Quando a gente sabe que tu trabalha com terapias, né? Que tu faz atendimentos. E quando chega um paciente para ti, esse estudo astrológico Uhum. te ajuda nas terapias? Isso tu utiliza esse teu Sim, conhecimento em durante? Em todos. E passando isso para a pessoa que te procurou, tu acha que tu expondo para ela como ela pode estar sendo influenciada, o que a espera, como ela reage, fica mais fácil dela entender? Dela mudar. Acelera o processo de mudança. Porque se eu só conversar, por isso que eu fui buscar essas outras, por isso que eu uni essas ferramentas todas, né? Quando a pessoa chega para conversar comigo, eu vou ler o mapa astral dela, falar sobre toda a questão da mudança de era que está acontecendo. A gente está encerrando uma era de 2000 anos e entrando em uma nova era coletivamente. E isso está trazendo mudanças íntimas que refletem no coletivo. E aí eu trago para ela quais são as mudanças que ela veio ter para ser essa contribuição para o coletivo, olhando o mapa astral. Depois eu olho para a numerologia, que eu falo muito aí só sobre quem a pessoa é, a essência dela. E aí falo sobre os ciclos de vida que ela veio ter, o que ela veio ter de desafio, qual era o ambiente que ela tinha que ter sido criada, qual é a conquista que ela vai ter em certo momento de vida. E aí eu falando isso, eu vou conversando. Isso era para te ter vivido e ter sido criada em um ambiente
onde existia união, parceria. Como foi a tua infância? E ela começa a falar. Minha infância dentro da minha casa era um quebra-pau. Eu disse, então tu não conseguiu trazer para ti esse aprendizado de um ambiente harmônico, em união. Não. Aí eu já sei que é isso que ela precisa trabalhar e desenvolver a partir dali e aprender. Então, ela fica, como ela olha e vê como um guia, fica mais fácil dela sair dali e dizer, eu sei o que eu tenho que fazer para mudar. Do que ela só sentar, olhar para cima e ficar narrando, não, porque a minha mãe, o meu pai, era um caos dentro da minha casa, era uma briga, entende? É como se ajudasse ela a sair do subjetivo e trazer para o concreto que ela precisa transformar. E uma pessoa chega para fazer terapia contigo, começa a falar, enfim, contar o que ela veio buscar, o que ela está sentindo. Quando ela começa a contar, tu já consegue ter pistas de que signo ela é, de que características ela tem, porque se é uma coisa tão evidente, a gente carrega essa questão dos signos, né? A gente tem características que são Sim. pontuais, não tem como fugir daquilo. Então, se tu consegue perceber isso já numa fala, numa conversa Depende da pessoa. Se for uma pessoa que é mais transparente, extrovertida, sim, às vezes fica escancarado. Mas se é uma pessoa muito retraída, tímida, que não, inclusive não consegue se expressar direito, dependendo dos bloqueios que ela tem, aí eu não consigo. Não tem como saber. E diante dessas previsões aí para 26, essa perspectiva aí de um ano de recomeço e tal, tem alguns signos que vão se dar melhor ou pior nessa energia? Como é que estão as previsões para os signos, assim, em geral? Tem. O que eu vou te dizer? Tem o signo de Câncer, assim, ele tá com um movimento que começou a ser feito esse ano de Júpiter que entrou em Câncer. E o Júpiter é um planeta que a gente chama como benéfico. Então, onde ele tá é como se ele estivesse trazendo expansão, sorte, bênção. Então, ele tá desde o... Eu não me lembro se é meio do ano, mas... Ou mais agora pro final do ano. Ele entrou em Câncer e vai seguir até meio do ano que vem em Câncer. Então, quem tem Câncer forte no mapa, de alguma forma vai estar com alguma área da vida trazendo alguma coisa boa, digamos assim. Depois, lá no meio do ano, em junho, ele entra em Leão. Eu vi alguma coisa sobre Leão. E aí, então, os leoninos vão passar a ter também, entende? Alguma coisa boa que Júpiter vai trazer para eles. E eu li, deixa eu ver se eu acho aqui que eu tinha separado pra gente conversar. Sim. Tem uma questão muito forte também que vai estar sendo exposta com relação às lideranças no mundo, né? Porque é a energia de liderança. Então, os líderes que têm poder hoje vão passar por alguns testes. Até porque é para se construir uma nova liderança para essa nova era. Uma liderança que não é baseada na imposição, no autoritarismo, que é uma liderança compartilhada, com um olhar mais fraterno, sabendo escutar, com empatia. Talvez vá se construir daqui a pouco até lideranças que vão ser compartilhadas. Interessante. Tu não vai liderar sozinho. E aí, quem são os líderes hoje que sabem liderar assim? Temos? Temos? Não sei. Eu acho que talvez estejam sendo... Forjados. Forjados. Atualmente a gente não tem muito, né? Que tema que será destaque no coletivo, assim, em 2026? Um tema, assim, dinheiro, amor, enfim, tem algum tema específico, assim, que todas as pessoas vão ter um movimento nessa perspectiva? Eu acho que esse de olhar para si e desenvolver a sua individualidade. Quem tu é no mundo. Então, esse movimento interno vai estar pedindo que tu coloque no mundo quem tu é. Mostra pro mundo quem tu é. É exatamente isso. E aí, para isso, vão estar abrindo
portas, janelas, oportunidades de tu mostrar quem tu é. O que tu veio fazer. Só que pra isso tu tem que saber o que tu veio fazer, né? Vamos lá. Tem que ter feito o teu tema de casa. Nesse contexto, então, provavelmente as redes sociais vão ter um papel ainda bem importante. A tecnologia que vai seguir expandindo. Bem importante. Mas, claro, né? Aí o que acontece? Tudo tem as duas polaridades, o positivo e o negativo. Então, a gente vai ter que aprender a ter um olhar e ver quem tá ali e tá sendo de verdade e quem tá ali e não tá sendo de verdade. A gente vai começar a ver. E um confronto, talvez, disso. Do que é de verdade e o que não é. Assim como das lideranças. Eu li alguma coisa sobre como tem vindo muito forte a tendência do contato, do convívio com a natureza. Cada vez mais. Inclusive, na minha área, que é a área dos imóveis, como foi agregado valor a imóveis onde tu tem contato com a natureza, onde tu tem um espaço. Os apartamentos Garden, as coberturas, né? As casas. Eu nunca vi uma demanda tão grande para casas. As pessoas estão abrindo agora, coisa que há muitos anos não acontecia, para casas de rua. Elas querem morar numa casa de rua, elas querem ter de volta aquele contato com a natureza, ou não estar num prédio. Trazendo essa leitura do ano que está vindo, dessa mudança do 25 para o 26, eu entendo que o olhar para si... É voltar para a sua essência. Quando a gente nossa essência é a natureza. É isso aí. É então, pé na terra. Estamos sendo chamados a olhar para a nossa essência maior, que é a natureza. Fazemos parte da natureza. Então, essa vontade, essa demanda por estar mais próximo da natureza, né? Por procurar imóveis que nos tragam isso, por destino de férias, procurar ter esse contato mais efetivo com a natureza, vem justamente desse movimento de olharmos para dentro e entendermos que somos parte do todo. Isso aí. Então, muito interessante, porque é uma coisa pra te ver como as coisas refletem, entende? Em tudo. Em tudo. Vai trazer mudanças de forma geral. Até onde tu quer morar. Essa mudança também... E aí tu pode mudar só de casa, ou tu pode, inclusive, querer mudar de cidade. Não fazer sentido mais onde tu tá morando. Isso a gente vai ver acontecer muito. As pessoas mudarem de cidade, de estado, de país. Porque não faz mais sentido para ela morar ali onde ela mora. Então, todo esse movimento que a gente teve nos últimos anos, mais evidente nesse último ano de 2025, de olhar para si, de rever tudo que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, como é o nosso trabalho, como é a nossa relação com a família, como é a nossa relação amorosa, como é a nossa relação conosco mesmo, é para que a gente faça essa separação, vamos dizer assim, do que realmente importa, do que realmente faz sentido para mim, para eu como pessoa, como ser humano. Separa o joio do trigo. Como ser humano. Para seguir na tua colheita... no teu plantio e ter a tua colheita nos próximos 9 anos que virão. Então, como se estivéssemos preparando a terra para colocar as sementes no próximo ano. Isso, essa é a energia do ano. E como é que está a nossa terra? Exatamente. Por isso que o olhar para dentro é tão importante. Como é que tá a tua terra? O que tu quer plantar nela? Autoconhecimento nesses próximos 9 anos, principalmente nesse ano seguinte, que é o ano de início de tudo, é muito importante. É o teu norte. Se tu fosse, dentro dos teus conhecimentos, da tua experiência de vida, nortear alguém que queira explorar o autoconhecimento, tá? Que caminhos tu tem trilhado, né? Tu tem indicado para as pessoas que tu atende, inclusive,
de uma forma mais prática, assim, para que elas encontrem isso. Qual foi a tua estrada? O que foi que fez e faz tu buscar autoconhecimento todos os dias? O que faz eu ainda buscar todos os dias é que agora eu já faço, para mim, já é da minha natureza, Rotina. da minha rotina. Mas o que fez eu no início abrir essa porta eu sempre digo, acho até que em algum episódio anterior eu já comentei isso. Eu passei por um processo muito traumático, uma mudança na minha vida que foi muito doída, um trauma muito grande. E aí eu me vi em um determinado momento na terapia que eu ia, com o entendimento de que eu não tinha como viver criando expectativas. Porque eu tinha tido uma quebra de expectativa muito grande na minha vida. Um trauma muito grande. Eu precisava aprender a viver um dia de cada vez. E eu não consegui, num primeiro momento, alcançar isso só indo lá na terapia e conversando sobre a minha vida, minha experiência com os meus pais, minha experiência com criança, minha experiência nos relacionamentos. E aí eu fiquei extremamente incomodada com isso. Porque eu vivi um trauma, eu era muito nova, eu tinha 33 anos, tinha 2 crianças que eu precisava encaminhar para o mundo, e eu tinha. E tempo é o quê? É tudo. Onde tu põe teu tempo e tua energia é onde cresce e depois vem a tua colheita. Eu disse, eu não posso levar 10 anos nesse processo até que eu consiga mudar alguma coisa. Eu vou em busca de outras ferramentas. Então, eu fiquei com uma sensação de urgência para eu poder seguir minha vida. Porque eu vivo em função de ter sido algo muito intenso. E aí eu fui buscar outras ferramentas. Foi aí que eu fui estudar a astrologia, a numerologia, as terapias energéticas, barra de axis, enfim, a reprogramação vibracional, porque eu queria outras técnicas, outras formas, outros olhares de me trazer uma forma de viver no hoje, sem expectativa. Uhum. Como eu ia construir isso? Eu fui investigando de que forma ia ser. Esse movimento que aconteceu contigo, em 2025, muitas pessoas passaram, estão passando por isso. Geralmente as mudanças, né, elas acontecem quando, na maioria das vezes, pelo que eu li, estudei a respeito, elas acontecem frente a um trauma, uma situação muito séria, seja ela de saúde, a perda do familiar, o fim de um relacionamento, de um casamento. Geralmente são coisas muito sérias, a morte. Então, esse realmente é um ponto de virada para muitas pessoas. Muitos escritores, palestrantes conhecidos tiveram essa mudança nesse ponto que talvez tenha sido o ponto que foi o teu. Acho importante que as pessoas entendam que talvez não precise que isso aconteça contigo, que uma coisa muito séria, muito grave faça esse movimento. O 25 tá te pedindo isso, ele tá te pedindo com um pouco de amor ainda. Tipo, olha, exatamente. sente, sabe esse desconforto, essa ansiedade que tu sente dentro de ti? Eu tô te colocando uma sementinha para ver se tu, amorosamente te colocando uma sementinha para ver se tu desperta, se tu reavalia os teus valores. Porque se não for assim, vai ter que ser de uma maneira muito abrupta, uma maneira muito, muito dolorosa, que é o que aconteceu contigo, que acontece com algumas pessoas. Então, quem está sentindo esse movimento, esse desconforto, não espera, não leva adiante, vai ver, procura autoconhecimento, porque se não for assim, vai acontecer de uma outra maneira muito mais dolorosa. Tira a mente lá da frente, traz para agora e olha porque tem que ser olhado agora. A expectativa é que um dos maiores valores, a moeda mais valiosa que teremos daqui para frente vai ser o tempo. Sempre foi o tempo. Acho que ele vai ter que cortar.
Hoje, a nossa moeda mais valiosa é o tempo. Daqui para frente, as pessoas vão cada vez mais se dar conta, muitas pessoas já se deram, de que o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo. Exatamente. Então, elas vão começar a trocar, talvez aquele carro de luxo, aquele carro caríssimo que eu teria que trabalhar pelo menos por 3, 4 meses sem praticamente ver a minha família, para que eu tenha aquele luxo. As pessoas vão começar a trocar isso por outras coisas, por mais tempo livre, por mais tempo com a sua família. Então, é esse olhar, essa visão que está vindo. Tu pode ter tudo isso, desde que tu tenha um tempo de qualidade com a tua família, contigo mesmo, e que tu não deixe para desfrutar essa vida simplesmente em alguns momentos em que tu veste a melhor roupa, a roupa de marca, pega o carro melhor que tu tem, para te desfilar num evento, que tu veja outro valor na vida que não esse. Exato. Né? Porque as pessoas, a gente vem de uma sociedade, a gente aprendeu assim, aprendeu que isso era valioso, tu parecer estar bem, tu parecer estar próspero, tu parecer estar feliz, quando na verdade muitas pessoas estão destruídas por dentro. Então, o 25 veio para que tu olhasse para essas dores, para o que tu está sentindo e fizesse o movimento de reavaliar tudo que tu tem, as coisas que realmente são importantes para ti, reorganizar o teu dia a dia, reorganizar a tua vida para que tu passe Na verdade, a estar mais o presente. start de tudo isso foi a pandemia. Sim. O início desse processo foi a pandemia. A pandemia veio já para abrir essa porta. E eu acho que a gente entrou muito bem nesse pós-pandemia, né? Houveram muitos movimentos de solidariedade, de tempo, né? Acho que passados 3, 4 anos da pandemia, o que acontece? A gente começa a voltar para o automático de novo, tu entende? Porque tem o baque da pandemia, muitas pessoas ali já despertaram, mudaram de carreira, mudaram de vida, mudaram de cidade, mudaram muitas coisas nas suas vidas. E algumas não aproveitaram esse momento também e continuaram nas suas vidas meio robóticas, vamos dizer assim. Mas aí vão vir outras mudanças. E agora, de novo, né? O 25 de novo veio como um ano duro, um ano de muita provação, de muitos questionamentos, para que a gente, de novo, olha só, não espera vir outra pandemia. Não espera perder um familiar, não espera ficar doente. Avalia a tua vida agora, para que tu, neste ano, finde o que precisa e no próximo ano comece a plantar sementes de coisas que realmente vão te dar frutos, que te tragam uma felicidade intrínseca, uma felicidade nata. Frutos que andam alinhados com virtudes humanas. Sim. Isso precisa ser reconstruído de forma coletiva. Virtudes humanas. As pessoas precisam voltar a ser humanos, com virtudes. Eu diria assim que quem achou que 2025 não foi bom, né? Sentiu esse movimento interno de desconforto, de angústia e tá tapando esse sentimento, negligenciando esse sentimento na expectativa que o 26 vai ser o salvador, o que vai vir e vai te tirar desse sentimento, vai mudar tudo, vai gerar... Prepara, se tu não fez o tema de casa no 25, o 26 vai seguir batendo em ti, pedindo, olha para dentro, faz as mudanças que precisam, porque não pensa que as coisas vão fluir a menos que tu tenha esse movimento. Exato, é isso aí. Isso? É isso. Então tá, bom 2026 para nós. Bom 2026 para nós. Será? A gente se preparou, né? Nos preparamos, estamos nesse processo já há algum tempo. E as pessoas, acho que como dica, né, que a gente poderia deixar, vamos ver se tu concorda ou o que mais tu quer complementar, mas que se tu passou pelo 25 e ainda está com esse sentimento, não olhou para si, não olhou internamente, não fez esse processo de reflexão, de autoconhecimento, ainda tem tempo para que tu faça esse movimento e tenha um 2026 um pouquinho mais tranquilo, mais próspero, né? Com mais leveza. Inclusive, eu vou estar lançando uma jornada de 30 dias de ativações. Perfeito. Com reprogramação vibracional, que é para a pessoa já trabalhar mentalmente a energia dela para estar se abrindo para o que ela precisa. E quem tem interesse, como é que faz para... Eu vou deixar o link
Então deixa o link para nós, já é um começo, porque é uma espécie de meditação, né? Eu sei, a gente já fez algumas e é maravilhosa, eu tive experiência de fazer alguma meditação com os teus áudios e foi realmente bem legal. É uma ajudinha pra galera que sentiu muito 2025 e que tá precisando ancorar uma nova consciência, uma nova energia e não sabe nem por onde começar. Eu criei com muito amor e carinho justamente pensando nessas pessoas. Isso vem em conta do que a gente diz, que a meditação é um dos primeiros inícios, assim, para te entrar nesse processo de autoconhecimento. E a dica que a gente já deu em outro podcast é que tu inicie sempre com meditação guiada. Exato. É mais fácil. É mais fácil. Certo? Então é isso, encerramos aqui e voltamos Beijo. até a próxima. Obrigada. Um beijo.